Bíblica está em Hebreus, no capítulo 3, versículos 1 a 6. E esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Repita depois de mim, versículo 6. Diga assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Durante a história da igreja, sempre houveram homens ilustres, muito especiais, aos quais a igreja admirou de diversas formas, em diferentes proporções. Desde os judeus, que celebram intensamente a vida de Moisés, depois de Moisés talvez Elias, quem sabe Jeremias, e devotam uma profunda admiração a esses homens. A igreja também admirou homens ao longo da sua história, e às vezes essa admiração atingiu níveis bastante intensos. Às vezes nos parece meio estranho os católicos terem inventado uma doutrina a qual deram o nome de dulia, que é basicamente a adoração, a veneração aos nossos olhos exagerada de grandes homens da igreja, aos quais resolveram chamar formalmente de santos. E para diferenciar, de alguma forma, a adoração que se é devida a Deus, então deu-se o nome da adoração a Deus de hiperdulia. E a gente quase que não esconde o desapontamento com essa loucura de justificar o injustificável. E, no entanto, mesmo o movimento evangélico, desde os proto-reformadores, os anabatistas, que evitaram a todo custo destacar qualquer pessoa humana,
evitando dar cargos ou títulos a quem quer que fosse. Ainda assim, ao longo da história, desses 400, 500 anos, 400 anos de história formal, 500 e tantos anos, 550, 570 anos, informalmente, muitos homens assumiram uma posição entre essas igrejas bastante destacada. E da mesma forma, o movimento reformado, luterano, calvinista, o movimento do avivamento wesleyano, metodista, um depois do outro. Os pentecostais sempre tiveram pessoas às quais se admirou bastante e, às vezes, inadvertidamente, até mais do que se devia. No momento atual da igreja brasileira, há pessoas exageradamente admiradas, que às vezes recebem uma consideração que não é razoável. Eu me lembro de um episódio quando alguém, tentando introduzir e apresentar Dr. Russell Shedd, depois que ele tomou o microfone, após a apresentação, ele disse: agora eu sei que no céu deve ter uma favela. E é lá que eu vou ficar. Porque tomaram toda o meu galardão, né? E brincou dessa forma, tentando observar que no nosso meio não deveria haver um destaque exagerado para nenhuma pessoa. Esse texto que nós vamos trabalhar, ele vai nos ajudar a entender um pouco melhor essa questão. Nós precisamos sair daqui hoje considerando melhor essa história de a quem nós vamos dar honra. Porque até mesmo muitos versículos bíblicos são utilizados para preservar um culto à personalidade que não deveria haver entre aqueles que tomam a palavra de Deus como sua regra de fé. A carta aos Hebreus, ela foi escrita provavelmente por um crente razoavelmente de origem judaica, bastante culto, bem instruído na história, na teologia judaica, e que escreveu principalmente para os judeus. Judeus convertidos, judeus que criam em Jesus. E o tema principal dessa carta é ajudar pessoas que talvez, tendo se convertido do judaísmo, agora estavam sendo tentadas a voltar às práticas judaicas, pressionadas, de certa forma, a voltar ao culto judaico, nesse momento em que ainda se formava a distinção entre cristianismo e judaísmo. E esse texto que a gente vai examinar hoje, ele está bem no meio de 3 grandes temas. Esses temas ocupam praticamente metade da carta e são, então, o grosso, são a parte mais substancial dessa carta. O primeiro tema é a superioridade de Jesus sobre os anjos. O segundo tema é a superioridade de Jesus sobre Moisés. E o terceiro tema é a superioridade de Jesus sobre
os sacerdotes arônicos. E o nosso texto é a abertura do tema da superioridade de Jesus sobre Moisés. Talvez um dos temas mais difíceis do autor tratar, visto que Moisés é essa figura extremamente importante para os judeus. Isso é tão forte. Moisés é uma figura tão importante para o judeu, que os judeus sefaradis, os judeus que estão principalmente na Europa Latina, na Itália, em Portugal, na Espanha, que na dispersão tiveram menos instrução e ainda forçados pelo catolicismo a uma conversão muitas vezes formal, chegaram a venerar Moisés como Santo Moisés. Arranjaram um santo que os católicos não tinham. São Moisés. Então o autor precisa tomar cuidado, e a gente nota em alguns aspectos do texto, mesmo no texto que nós estamos olhando, o cuidado que ele tem ao abordar a pessoa de Moisés. Mas ele precisa tratar disso. Porque aqueles judeus que haviam se convertido estão sendo fortemente pressionados a venerar Moisés, a honrar Moisés, de uma maneira que os desviava daquilo que eles haviam aprendido sobre Jesus. Isso serve de exemplo para nós. Se em algum momento da nossa fé começamos a olhar para alguma pessoa com maior admiração do que deveríamos. Como é que o autor aos Hebreus chama a atenção dos leitores, então, dos seus leitores para esse tema que ele quer tratar? No versículo 1 ele diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Primeira coisa que ele faz é selecionar os seus leitores. Ele não quer falar com qualquer um. Ele não quer falar com qualquer um que se descrente. Ele não quer falar com qualquer um que se aproximou dos cristãos com qualquer outra intenção, inadvertidamente. Então ele seleciona. Ele diz: eu estou escrevendo para os santos, ágios, aqueles que são separados. Ele diz: eu estou escrevendo para os irmãos, aqueles que fazem parte da família. Ontem nós falamos sobre família. Então ele está selecionando aqueles que são meus irmãos, aqueles que têm a mesma fé que eu tenho. E ele também diz aos que são participantes do chamado celestial, aqueles que participam, aqueles que foram mudados, transformados pelo compartilhamento. A palavra que ele usa é uma palavra que indica uma mudança pelo compartilhamento. Alguém que foi mudado ao se tornar parte de alguma coisa. Vocês têm parte nesse chamado, é para vocês que eu estou escrevendo. Então ele convida os leitores a fixar os seus pensamentos em Jesus. A palavra que ele usa é uma palavra que indica de colocar a mente em cima disso. Considerar, pensar mesmo com bastante intenção em Jesus. E a terceira coisa que ele faz é exaltar Jesus. Já no início, ele diz: Jesus é o apóstolo.
Jesus é o enviado de Deus, o apóstolo por excelência. E do apostolado de Jesus é que emana qualquer outro ministério. A segunda coisa que ele diz sobre Jesus é que Jesus é o sumo sacerdote. E a terceira coisa que ele diz é que Jesus e ele usa 3 termos juntos: nossa igual confissão, ou igual profissão. Aquele de quem nós todos juntos falamos. Dando a entender que Jesus é aquele que concentra, ele é o centro da nossa confissão, o centro da nossa fé. É em torno dele que a nossa fé circula. Jesus é o centro. E como é que ele destaca, então, a superioridade de Jesus? Como é que ele ainda mais exalta a pessoa de Jesus nessa situação em que ele se acha? No versículo 2 ele diz: ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. E a gente vê aqui um elemento do cuidado do autor em abordar Moisés. Ele chama Moisés de fiel. E ainda consegue comparar com Jesus, dizendo: Jesus foi fiel e Moisés também foi fiel. Mas ele não limita a exaltação a Cristo. Primeiro ele diz: Jesus foi fiel a Deus que o instituiu, que o constituiu, enquanto Moisés foi fiel dentro da casa de Deus. E aqui vamos fazer um breve parênteses para entender o que é casa aqui. Nós não estamos falando da construção das paredes, das portas, embora oikos possa ser usado também para isso. Mas nesse sentido, casa é muito mais a propriedade, o que inclui tudo que há nela, inclusive a família, a linhagem, a descendência. E essa palavra pode até significar, no caso de um rei, no caso de um senhor, todo o seu reino. Todas as pessoas, tudo que tem. Então, quando a gente olha para o modo como Moisés apresenta, Jesus tem um relacionamento direto com Deus. Jesus foi fiel a Deus. E Moisés foi fiel na casa de Deus. Depois ele ainda esclarece mais. Jesus teve maior glória, valor determinado por alguém. Alguém que examinou Jesus e disse: ele tem maior valor, tem maior glória. Como construtor, como artesão da casa de Deus. Portanto, ele repete que Moisés está dentro da casa. Moisés faz parte da família, da propriedade de Deus, mas Jesus é o construtor da casa, o edificador da casa. Jesus se destaca então como aquele que constrói a casa, enquanto Moisés faz parte dessa casa. E é dessa forma que sutilmente o autor vai construindo a ideia de que Jesus é muito superior.
Jesus não é fiel como Moisés, mas Moisés é fiel dentro da casa e Jesus é fiel como construtor da casa. E que justificativa é que ele dá para isso? Como é que ele justifica essa superioridade de Jesus? Versículo 4 ele diz: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Então, novamente, antes de justificar a superioridade de Jesus, ele discretamente usa a mesma construção. Jesus foi fiel, Moisés foi fiel. Mas tem diferença. Tem diferença. Primeiro, ele identifica Jesus com o próprio Deus. Jesus é o construtor da casa e Deus é o construtor da casa. Portanto, ousadamente, falando mesmo aos extremamente monoteístas judeus, o autor da carta aos Hebreus tem coragem de identificar Jesus com o próprio Deus. Jesus é o construtor da casa. E Deus é o construtor da casa. Ele também apresenta Moisés como servo. Moisés é servo. E de novo a gente vê uma delicadeza. Ele chama Moisés de terapon, que é um voluntário, não é um escravo, é uma pessoa que se voluntaria para trabalhar. Moisés foi voluntário, serviu porque quis, desejou servir. No entanto, Jesus é o filho, o herdeiro, o Senhor, o dono de toda a casa. Moisés é o servo, Jesus é o filho. Para uma economia, e é preciso olhar para a antropologia aqui, onde haviam servos e haviam trabalhadores, há uma grande diferença entre ser o herdeiro da casa ou ser um trabalhador dela. Terceiro, ele posiciona diferentemente o resultado que Moisés obtém e o resultado que Jesus obtém. Ele disse: Moisés, o trabalho dele foi um testemunho daquilo que se diria futuramente. E, obviamente, isso inclui aquilo que se revelaria acerca de Cristo. Portanto, Moisés falou acerca daquilo que haveria de acontecer no futuro. Mas Jesus, ele está sobre a casa. O trabalho de Jesus, o resultado do trabalho de Jesus é que ele domina a casa. Ele está sobre a casa. Olha o texto. Ele disse, dando testemunho, Moisés dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o dono da casa. Ele governa a casa. Não somente construiu, edificou a casa. Não somente formou essa família. Não somente edificou essa propriedade, mas ele também é o comandante, o chefe, o cabeça. Ele está sobre essa casa. Nada de estranhar para quem disse que Deus é o construtor e que Jesus é o construtor. Nada que estranhar para quem está estabelecendo uma ligação inseparável entre Jesus e Deus. E qual é a relação
que ele faz entre todo esse assunto que ele está trazendo e nós? Qual é a relação que ele traz entre essa superioridade de Jesus sobre Moisés e os leitores, os judeus que estavam lendo essa carta pela primeira vez? Ele disse: e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. E aqui a construção é um tanto complexa. Então eu fui e fiz uma tradução novamente. Deixa eu ler para você essa tradução, quem sabe ajude um pouco. Primeiro, a palavra traduzida por confiança é uma palavra que diz todo dito, ou seja, com toda a palavra. No sentido de que se empenha tudo que eu disse, tudo que eu falei, ou seja, com toda a minha expressão, com tudo que há em mim. Então, se com todo dito, com toda a sua expressão, e o foco no resultado da nossa expectativa, até a completação do propósito, solidamente nos apegarmos completamente. Ele vai acumulando adjetivos, advérbios, para dizer que nós somente somos a casa, nós somente somos os filhos, nós somente somos a propriedade, nós somente somos a família de Deus, se nós nos apegarmos firmemente, completamente à esperança, até que ela se complete. Ele está falando de uma esperança da qual, durante toda a carta aos Hebreus, ele vai mencionar, vai falar. A esperança que há em Jesus, a esperança da salvação que Jesus promoveu, a esperança de todas as coisas que o ministério de Jesus vai produzir na vida dos crentes. Se firmemente nos apegarmos até que essa esperança se cumpra, até que essa esperança se realize, até que essa esperança se complete, então nós somos casa de Deus. Nós não somos casa de Deus no dizer do escritor aos Hebreus, e ele vai desenrolar esse assunto. Quero convidar você a continuar lendo a exposição dele do Salmo, que ele expõe logo em seguida, do versículo 7 em diante, e depois mais os argumentos que ele apresenta até o versículo 13 do capítulo 4. Toda essa sessão, ele vai insistir sobre isso. Ele vai insistir sobre o fato de que nós só somos a casa de Deus se estamos firmemente apegados à esperança que Jesus trouxe, a esperança que está prometida em volta do ministério de Jesus, a esperança que está relacionada com a obra que Jesus veio fazer. Se eu ficar esperando até que tudo se cumpra, se eu mantiver a esperança até que tudo se cumpra, então eu sou casa de Deus. Se eu perder essa esperança, é porque eu não sou a casa de Deus. Ou seja, eu não sou casa de Deus porque alguém disse que eu sou casa de Deus. Eu não sou casa de Deus porque alguém achou que eu sou casa de Deus. Eu não sou casa de Deus porque eu fui batizado. Eu não sou casa de Deus porque eu pertenço a uma determinada igreja, Eu não sou casa de Deus porque eu sigo algum determinado líder. Eu sou casa de Deus quando eu me apego, quando eu me mantenho firme na esperança de que todas as coisas que foram prometidas através da vinda de Jesus, através do seu ministério, vão acontecer. Ainda há muitas coisas que precisam acontecer. Nós ainda estamos esperando por muitas coisas.
Nós ainda estamos esperando por aquele dia em que as trombetas vão soar e que nós veremos o Senhor face a face. Nós estamos esperando pelo dia em que nossos corpos carnais serão transformados. Nós estamos esperando pelo dia em que nós nos assentaremos à mesa do Cordeiro e novamente participaremos com Ele do cálice. Nós estamos esperando pelo dia em que o Senhor nos dará morada na casa do seu Pai. Nós estamos esperando por esse dia. Se nós firmemente esperarmos por todas estas coisas, o autor aos Hebreus está dizendo àqueles judeus, então, nós somos casa de Deus. Então, nós somos a família, a propriedade, a casa de Deus. Isso é muito importante, veja bem. Primeiro, firmemente nos apegarmos completamente. De dois modos. Com todo o dito, ou seja, com toda a expressão, com toda a nossa força, com toda a nossa expressão. E olhando para o resultado. Olhando para aquilo que vai se completar. Olhando para aquilo que deve acontecer. A nossa esperança até a completação do resultado esperado. Se firmemente nos apegarmos completamente à nossa esperança, até que o resultado que se deve esperar esteja completo. Então nós somos casa de Deus. Nesse texto, a igreja é a casa de Deus, edificada e liderada por Jesus. Quando o autor da carta aos Hebreus usou esta figura, que ele quis destacar foi a superioridade de Jesus sobre qualquer outro servo, sobre qualquer outra pessoa. O que o autor nos mostra, não somente aqui como em outras partes da sua carta, é que não existe limites para nós glorificarmos e exaltarmos a pessoa de Jesus acima de todo nome. O apóstolo Paulo, igualmente, na carta aos Efésios, vai repetidas vezes dizer que esse nome e que Jesus foi colocado acima de todo título, de todo nome, de toda autoridade, de toda pessoa. Propósito dessa figura de dizer que o povo de Deus, a igreja, a casa, a família, é também para dizer que há alguém que a edificou e que está sobre ela. E que não pode ser comparado a qualquer outra pessoa. De modo que o objetivo da igreja, nessa figura, é que ela pertença a Deus, que ela sempre se ache edificada por Ele, comandada por Ele, dirigida por Ele em Cristo. E pode parecer para nós que estamos tão seguros de que é assim mesmo, estranho isso. Quando nós não nos lembramos que se olharmos com olhos bem definidos e bem claros, cada vez mais as igrejas se definem a partir de determinada pessoa, do seu fundador, dos seus principais teólogos. E ainda que não se diga isso claramente, a gente vai pensando, aquela é a igreja de fulano, aquela é a igreja de cicrano, aquela é a igreja de beltrano, mas quando a igreja se chama a casa de Deus, é para nós nos lembrarmos de que
todos estes devem ser servos nesta casa, porque há um que está acima dela, há um que a edifica, há um que é o Senhor dela, que é o cabeça dela, que é o chefe dela, aquele que é o esposo, o marido, aquele que é o chefe dessa família. E esse é Jesus. E o modo de nós fazermos isso, de sermos uma igreja desta forma, o modo como o autor sugere aos seus leitores, é que eles mantenham a esperança, é que eles fiquem firmes esperando nas promessas de Jesus, que eles fiquem firmes esperando na realização de Jesus, na obra de Jesus. Que eles não deixem de esperar até que tudo o que está prometido relacionado com Jesus se cumpra. Como é que a exortação do autor aos Hebreus se refere a nós que não somos judeus? Que não admiramos tanto Moisés, que precisamos ser lembrados que Jesus é muito superior a ele. Como é que nós que achamos, que entendemos a superioridade de Jesus, podemos nos relacionar com esse fato? De que maneira? Primeiro, diminuir o valor de Moisés. Essa é a intenção do autor. Moisés é apenas um servo. Moisés é apenas parte da casa. E acho que se nós queremos ser verdadeiramente a casa de Deus, precisamos diminuir o valor de algumas pessoas que nós admiramos. Será que os pacificadores aqui chegaram trazendo na bagagem a admiração muito grande por um teólogo, por um líder, por um pastor, do presente, do passado? Nós precisamos diminuir isso. Nós precisamos ser mais econômicos com os títulos, mais econômicos com os louvores, mais econômicos com as admirações às pessoas que são como nós, servos dentro da casa de Deus. Não fica bem para nós que fazemos parte da casa de Deus começarmos agora a termos exagerada admiração por qualquer pessoa. E nenhum texto da Bíblia que pede, por exemplo, a obediência aos líderes ou qualquer outra coisa, pede junto qualquer tipo de louvor ou de exagerada admiração por eles. Precisamos tomar cuidado. A igreja brasileira precisa tomar cuidado. Alguns líderes que discretamente requerem esse louvor e essa admiração precisam tomar cuidado. Porque a igreja não é nossa casa. A igreja não é nossa propriedade. A igreja não é nossa plateia. A igreja não é nosso público privado. Não é nosso. A igreja é a casa de Deus. E há um edificador dela. Há um chefe dela. Há um senhor dela. E ele é Jesus. Só ele deve ser louvado. Só ele deve ser exaltado. Só ele deve ser admirado. Portanto, para colocar em prática esse texto, do mesmo modo como os judeus, nós precisamos considerar se não estamos tendo exagerada admiração por homens, porque Jesus está muito acima de qualquer deles. A segunda coisa
que nós podemos fazer é aumentar a nossa admiração por Jesus. É aumentar a nossa glorificação a Jesus. O autor, em todos esses versículos e nos próximos versículos e até nos temas anteriores e posteriores, vai procurando elevar a admiração, a adoração, o louvor ao Senhor Jesus. Vamos aproveitar cada cântico, cada momento de silêncio no culto para levantar a nossa voz e glorificar ao Senhor. E reconhecer que Ele é a cabeça dessa casa. E reconhecer que Ele é Senhor. E reconhecer que o nome dEle está acima de todo nome. Não existe limite para isso. Não existe exagero quando nós louvamos ao Senhor Jesus. Não há maneira de nós entregarmos a Ele glória suficiente, exaltação suficiente. Nós vamos estar sempre em dívida, nós vamos estar sempre fazendo menos do que deveríamos fazer. Nós seremos a casa de Deus quando glorificarmos ao Senhor, na medida do que Ele merece ser glorificado. Acima de qualquer nome, acima de qualquer autoridade, acima de qualquer título, acima de qualquer potestade, nós precisamos exaltar o Senhor. Nós seremos a casa de Deus quando reconhecermos o senhorio do Senhor Jesus, sua glória, sua soberania. Eu oro para que para os pacificadores, quando nós tivermos período de louvor, não seja mais meramente um momento que a gente fica de pé e canta. Fica em pé e canta. Que a gente se lembre de que nós somos a casa de Deus, a propriedade dEle, a família dEle, o reino dEle. Que Ele é o Senhor dessa casa. E que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Porque é quando nós estamos louvando e exaltando ao Senhor que nós nos fazemos igreja. Quando nós nos colocamos debaixo do senhorio do dono dessa casa, e nós o glorificamos, aí nós somos igreja. Eu posso entender, materialmente, secularmente falando, as intenções daqueles que procuram assinar o seu nome debaixo do nome da igreja, ministério fulano de tal. Posso entender aqueles que procuram celebrar o fundador da sua igreja para trazer uma identidade para aquela igreja. Entendo isso materialmente, secularmente, porque isso é carnalidade. Nós não precisamos distinguir a nossa igreja a partir do nome de nenhuma pessoa, do nome de nenhum homem. Nós precisamos distinguir a nossa igreja pela mais sublime, mais exaltada, mais intensa, mais abundante adoração ao Senhor Jesus. Nós o glorificarmos e exaltarmos como dono da casa, e perseverarmos nesta esperança de que todas as promessas relacionadas ao Senhor Jesus haverão de se cumprir. Então nós somos a igreja. E serão nossos irmãos, não aqueles que usem a mesma etiqueta, mas aqueles que estão firmemente apegados à esperança das promessas que estão no Senhor Jesus. O reino de Deus
se multiplica, cresce pela centralidade do Senhor Jesus. Quando Jesus é o centro, o reino de Deus cresce. Mas quando nós colocamos outras pessoas, outras coisas no centro, o reino de Deus se empobrece. Deixa eu contar para que você entenda o que está no meu coração quando eu digo essas coisas. Eu tenho tido na África uma luta muito grande com a igreja africana. Porque esta igreja, composta de crentes que vieram do animismo, vieram da bruxaria, vieram do espiritismo africano, ainda teme tanto os espíritos, os bruxos. E é por isso que essa igreja tem tido tantos problemas e tem fracassado de tantas formas. Você ouve pastores com formação em teologia dizendo, olha, os bruxos, eles são terríveis. Um pastor uma vez me disse, os bruxos são terríveis, eles são capazes de conjurar lá uma nuvenzinha, um raio, e aí essa nuvem vai em cima da casa da pessoa, em cima da cabeça da pessoa, e cai um raio lá e mata a pessoa. Então eu olhei para o pastor e disse, pastor, você já viu isso acontecer? Ele disse, não vi, mas eu ouvi. Ouvi falar. E isso me entristece muito. E é nesse cenário em que se teme tantos espíritos, se teme tantos feiticeiros, que surge então o profetismo africano, com esses profetas que de vez em quando escapa aí alguma pela internet, a gente fica sabendo, e esse povo teme esses tais desses profetas, eles são celebrados, porque se ouviu dizer que eles são capazes de fazer umas coisas assim incríveis. É o mesmo tipo de temor a homens, a espíritos, a entidades. E meu coração se angustia. Eu tenho dito, cada vez que eu vou à África e tenho oportunidade de pregar, eu tenho insistido sobre estas coisas. Digo, a África precisa estabelecer uma gloriosa adoração ao Senhor Jesus, precisa exaltá-lo mais do que a todos os espíritos. E cada vez que eu preciso pregar ali, eu prego sobre isso, que Jesus está acima de todos os espíritos e todas as entidades, que Ele governa soberano sobre todas as potestades. Porque a única chance de nós termos na África uma igreja saudável, uma igreja forte, uma igreja sólida, é que ela seja a casa de Deus e que Jesus Cristo esteja acima de todo nome, acima de todo poder. Eles precisam entender isso. Vamos para o extremo oposto. Quando eu olho para a igreja portuguesa, meu coração se entristece tanto. No ano 2000, as igrejas se reuniram e fizeram um compromisso de evangelizar Portugal, até que tivesse pelo menos uma igreja em cada vila, em cada distrito, cada cidade. E eles começaram com 1.500 igrejas. Então, até 2015, eles queriam dobrar isso. Quando chegou em 2015, eles tinham menos de 930 igrejas. Um terço das igrejas fecharam. Um terço fechou. O cristianismo evangélico em Portugal vem diminuindo. E sabe, as igrejas estão ocupadas com tantas coisas. Eu tenho dito aos portugueses sempre que eu posso. Se vocês pelo menos estabelecessem uma adoração
tão extraordinária para Jesus, levassem essa adoração para a rua, para os lugares, e vocês fossem conhecidos como aqueles que adoram Jesus, que glorificam Jesus. Havia uma chance da igreja portuguesa ter um lugar, da igreja portuguesa aparecer como a casa de Deus. Mas não, estão lá, brigando uns com os outros, questões denominacionais, por doutrinas secundárias, e a igreja está diminuindo. Menos de 0,5% dos portugueses são evangélicos. Será que Deus não tem mais nenhum escolhidozinho lá em Portugal, além desses? Será que não há ninguém mais para vir a Cristo? Ou será que a igreja não está cumprindo aquilo que o autor aos Hebreus disse? Vocês têm que ficar firmes na esperança. Tem que se apegar firmemente a ela. Essa esperança que nos diz sobre a salvação em Jesus, que nos conta sobre o retorno dele, que nos conta sobre o lugar que ele foi preparar para nós, essa esperança. Se nós não estabelecermos Jesus, não o virmos e o honrarmos e o glorificarmos como edificador e Senhor da casa de Deus, se nós insistirmos em desviarmos a nossa admiração e as nossas preocupações para outros lados e outros cantos, aí está a razão do fracasso. Aí está a razão de nós não sermos igreja, de nós não sermos a casa de Deus. Quero convidar você a orar sobre isso. Convidar você a clamar ao Senhor acerca dessas coisas. Que você possa olhar para dentro do seu coração e ver se você não tem colocado alguém para competir com Jesus. Se não tem algum Moisésinho lá no cantinho do seu coração, recebendo parte da sua admiração, que deveria ser dada a Jesus somente. Depois quero convidar você a orar pela sua igreja. Se a sua igreja não tem distribuído a honra que deveria dar a Jesus para outras pessoas e instituições e outros alvos, outros objetivos. Depois quero convidar você a orar pela igreja brasileira. Não me preocupa se a igreja brasileira tenha outros tipos de problema. Me preocupa se Jesus Cristo não é o centro dessa igreja. Se nós tivermos uma igreja cristocêntrica que está submissa ao senhorio de Jesus Cristo, que está pronta a fazer somente a vontade do Senhor, todas as outras coisas serão de menor importância. Tudo mais vai ser resolvido. Problemas doutrinários, problemas, enfim, quaisquer questões. Quando o Senhor Jesus for o Senhor, o marido, o chefe dessa casa, nós não vamos ter nenhum outro problema. Quando todos os crentes evangélicos brasileiros se submeterem ao senhorio de Cristo, vai estar tudo resolvido. Orem pela igreja brasileira. E, finalmente, orem pela igreja mundial. Orem pelo cristianismo na face da terra. Faz pena ver
a dificuldade que a igreja tem tido nos países budistas, a dificuldade que a igreja tem tido nos países islâmicos, a dificuldade que a igreja tem tido em países tremendamente animistas. E pensar que os missionários brasileiros, americanos e outros estão aí pelo mundo falando de tantas coisas. E muitas vezes Jesus Cristo não está sendo glorificado. Vamos orar para que a obra missionária no mundo inteiro tenha um só Senhor. Tenha um propósito único de glorificar Jesus como Senhor da casa. Você quer orar por isso?